A lei foi ou não abolida? Você prefere continuar crendo no que o pastor da tua igreja ensina ou no que está escrito na Bíblia? Se tu creres no pastor, você estará declarando que Deus mente. Se tu creres na Bíblia, você está declarando que o pastor mente. Ouça a importância desse conhecimento. A lei foi ou não abolida? Final. Outra função da lei é ser um pedagogo das pessoas que têm conhecimento da existência da lei. Pedagogia é a ciência que trata da educação dos jovens, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo. Pedagogia é o conjunto de métodos que asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar. Pedagogia é um método pedagógico utilizado especialmente na reeducação, educação especializada e na educação de adultos. É nesse sentido que a lei é nossa pedagoga para nos ensinar que sua função é mostrar que somos pecadores e que somente por intermédio do Cristo é que somos justificados por intermédio da fé e jamais por intermédio da obediência à lei. Gálatas 3, versículo 24. Assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo para que fossemos justificados pela fé. É perca de tempo você guardar a lei e ser inimigo ou odiar outra pessoa. O que você deseja a ti, deverá ser o mesmo que você quer para si. Se não ama o próximo que ver, como poderá amar o eterno a quem não ver? Impossível. O verdadeiro amor não anula a lei, apenas confirma. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Um dos mal do ser humano é o vício da dívida sem necessidade, mas a dívida justificável é o amor ao próximo. Esse amor não é dar uns tapinhas nas costas e dizer: meu irmão, eu te amo. Esse amor é suprir as necessidades físicas, fisiológicas, psicológica e alimentação pessoa. Quem faz isso coloca em prática os quesitos da lei. Os que guardam a lei e não praticam essas normas são apenas legalistas. Romanos 13, versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. As religiões que estão ensinando que Jesus aboliu a lei estão mentindo. As religiões que estão ensinando que Jesus aboliu uma parte da lei ou um dos mandamentos da lei também estão mentindo. Se você tomar a decisão de guardar a lei e deixar de lado um dos mandamentos, é como se você não guardasse nenhum mandamento. Se a lei, em outras palavras, você é tão transgressor quanto a pessoa que não guarda nenhum mandamento da lei. 2 exemplos. 1. Se Jesus aboliu a lei, nesse caso não é mais pecado adulterar. 2. Se Jesus aboliu a lei, nesse caso não é mais pecado adorar qualquer porcaria que chamam de deuses. Tiago 2, versículo 10, com efeito, aquele que guarda toda a lei mas desobedece a um só ponto torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Esses versículos mostram que a lei do Antigo Testamento aponta para a necessidade de um Salvador e que a fé em Jesus Cristo é o caminho para a justificação. No entanto, o amor ao próximo, expresso no cumprimento da lei de Cristo, continua sendo um aspecto essencial da vida cristã. Porque lei de Deus e lei de Cristo? A lei de Deus e a lei de Cristo é a mesma lei. Êxodo 20, versículo 1. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo. Êxodo 31, versículo 18. Quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. 1 João 4, versículo 12. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é levado à perfeição. Moisés foi apenas o intermediário para a lei chegar até nós e Jesus é o intermediário para alcançarmos a graça e a verdade. Outro detalhe, o anjo que apareceu na sarça e que entregou a lei para Moisés, que se identificou como Deus, é o próprio Cristo antes de encarnar. João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Atos 7, versículos 30, 32, 38.
Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todo trêmulo, Moisés não ousava olhar. Foi ele quem, na assembleia do deserto, esteve com o anjo que lhe falava no monte Sinai e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nolas transmitir. A acepção atualmente é conhecido por preconceito. O cristão que pratica o preconceito está cometendo um pecado com seu próximo, e quem pratica esse pecado não será, mas já está condenado pela lei. Se for verdade que Jesus acabou com a lei, nesse caso podemos praticar o preconceito à vontade, pois não é mais pecado e muito menos passível de ser condenado pela lei, já que a lei tornou-se inválida por Jesus. Tiago 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis um pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Se não existe lei, não existe pecado. Romanos 4, versículo 15. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei não há transgressão. Romanos 5, versículo 13. Pois até a lei havia pecado no mundo, o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Só nos resta duas opções. 1. Crer no relato das igrejas, o qual não creio. 2. Crer no relato bíblico, o qual eu creio, e não tenho nenhum tipo de interesse em opiniões das religiões. Seja Deus verdadeiro e toda religião mentirosa. Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.